Leia as minhas cartas e não me procure mais, seu desgraçado. Assim será melhor, meu bem. Meu bem é o caramba! Filho da mãe. Ninguém casa pra separar, né, meu povo? Já dizia minha avó. Mas a verdade é que separações acontecem, sim. Acontecem o tempo todo, o dia todo. E na pandemia, então, né? Depois da pandemia, a gente viu esses números explodirem por aí. O amor é lindo, a gente gosta do amor. Até vir a pandemia. Gosta de amar. Não, até vir a separação. E aqui, no Sem Razão, a gente deixa o romantismo um pouquinho de lado para fazer um episódio que é o de utilidade pública. Então, ó, faça um favor para você mesma, se inscreve no canal, aciona as notificações aí e salva, porque você pode precisar. Eu sou Letícia Rena e eu tô aqui para te abraçar, mas para te dar um sacode também, porque é importante, tá? Você saber de muitas coisas antes do sim, que você tá apaixonado demais para perguntar. É importante. Meu sonho, gente, era dar um curso de noivas. Mas antigamente tinha aquele curso de noivas, tipo, como você vai dar ordem para empregada? Quais são os exames pré-nupciais, né? Ou tipo, como você vai se comportar porque casava virgem, não sei o quê. O meu sonho é dizer assim, gente, vamos conversar aqui, ó, regime de bens, entendeu? Olha, sabe que qual que é o custo de você ter um filho e transfere esse custo, monetiza e tal, e não sei o quê, porque, pelo amor de Deus, a gente casa muito iludida. Olha aí, Jesus, gente. É por isso que a gente tá aqui para falar as verdades, mas a gente não é irresponsável, então a gente tá com a assessoria aqui hoje. Gabriela Salite, advogada, nossa super convidada. Eu sou Fabrícia Dolabella e conto aqui com a ajuda da Gabriela Salite para saber o que eu devia ter procurado saber lá atrás, né? Afinal de contas, gente, eu como uma mulher que já se separou na vida, tenho que dizer que para se separar com filhos, principalmente, há que se ter estômago e coragem, não é verdade? Nossa. Eu sou Letânia Chaves, nunca me separei, mas assinei uns troços aí que talvez eu não saiba exatamente o que eu assinei. Medo. Talvez seja bom rever, né? Quem sabe? Só pra constar, também já fui casada, sou separada e tenho 2 filhas. Gente, casamento é o seguinte, vocês recomendam? Você recomenda? E se recomenda, é de coração ou é tipo, vem, pula que tá quentinha? A água tá ótima. Gente, olha, sinceramente, não dá pra recomendar ou não recomendar, porque, deixa eu te falar, é o tipo de conselho que alguém vai ouvir. Ninguém ouve, você já ouviu? Você mesma é mulher casada, né, Gabriela? Exatamente, não só sou casada, como sou casadoira, entendeu? Casei com todos os namorados que eu tive, assim, tipo, desse tipo que não, mas pra que vai embora e tal? Não, assim, deixa a escova de dente aí e tudo. Sou dessas. E tal, sou dessas. Sempre fui dessas não sei também. namorar. Tipo, você tem uma tendência ao casamento. Sim, desde os 16. Gente, é o Vinícius de Moraes versão feminina. Não assinava nada, mas também não deixava embora ou não ia embora e tal. Eu não sei o que, sabe? Mas aí, esse que você casou real, você teve 4 filhos. 4 filhos. Com o mesmo. Todo mundo pessoa pergunta, leva né? muito Mais pra a ele sério. do que pra mim. As pessoas perguntam, 4, mas da mesma mulher? Da mesma mulher. Gente. 4, da mesma mulher. É uma corajosa. Ele também é casadoiro. Ele também é casadoiro. Também casou com todas as namoradas que teve também. Claro, pra ter 4 casar e ter 4 filhos tem que ter prática. Então eles praticaram muito antes, provavelmente. Ou, não sei, porque eu acho que é o seguinte, casar é muito mais fácil que ter filho, né? Sem Casar dúvida. é rolê. Casar pode ser bom, assim, tipo, por exemplo, lá no escritório, que a gente atende só mulheres, a diferença entre as mulheres que têm filhos e a que não têm filhos, o nível de drama da separação, o nível de estresse, de sofrimento e tal, não sei o que, é infinitamente maior. Olha que não tem filho, separa no cartório, gente. É tipo 3 dias. Conta pra mim, depois de ter passado por um divórcio, o que é uma separação em 3 dias? É mais fácil separar sem filhos do que casar. Porque para casar precisa de 1 mês de proclamas, né? E para separar é tipo... É só bem, 3 né? dias. Praticamente é só divisão de bem, né? E se você for fodida e não tiver bens, é mais fácil ainda, entendeu? É vantagem de ser fodida. Pra alguma coisa serve ser fodida. Mas pra ter filho com o sujeito, é melhor ser casada com ele? Ai, Jesus, Eu tô pensando na hora da separação, na hora de ajustar os deveres de cada um ali. se vocês viveram juntos, hoje em dia não faz diferença, né? Sim. Ser casado, não ser casado. Se era uma família, e aí viver juntos não quer dizer necessariamente viver na mesma casa, né? Nós estamos num momento que é o seguinte, que os juristas estão todos arrepiados, assim, com essa síndrome Gugu Liberato. Que é o seguinte,
Sim. Porque o que acontece Explique-se. casamento era só casamento. Casamento Sim. era aquele que você fez proclamas e tal, não sei o quê. Ninguém era casado antes, conferia, blá, 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 e tal. Ia todo mundo, assinava, só isso que valia. Isso era casamento. E aí, graças a Deus, as coisas foram mudando devagarzinho e a união estável foi reconhecida como uma família também pelo nosso sistema jurídico. E aí, quando as pessoas vivem juntas com a intenção de formar uma família, isso é uma união estável reconhecida pelo nosso sistema jurídico. Agora, com o tipo, não, a gente é uma família, mas a gente mora separado, ou a gente é uma família, mas é uma família de 3, né? Ou então a gente mora junto e não é uma família. Tipo, os juízes estão todos patinando na lama, minha gente, entendeu? Ninguém sabe qual que é essa história, assim, entendeu? Eu vejo um pessoal aí preocupado, tô morando junto com meu namorado. E aí esse apartamento aqui é meu, fui eu que comprei. Será que eu vou ter que dividir com ele depois? Eu vejo as pessoas meio assim, preocupadas com esse tipo de coisa que antes a gente não via muito, esse tipo de preocupação, né? É porque a gente ia vivendo, né? A gente ia ia vivendo. vivendo. Eu, por exemplo, com o meu marido, esse, né? Que é o único, mas com ele, o que acontece? Fui morar com ele e tal, e ele estava se separando da ex-mulher anterior e tudo, e aí estava comprando. Você ia vivendo e você tinha um tempo para você ver se era aquela mesmo. Né? Hoje, com essa história de pandemia, teve o tal do contrato de namoro. Olha, vamos morar junto, mas a gente não é casado. Então vamos assinar um contrato de namoro. Existe outras possibilidades, outros tipos de contrato que podem ser feitos além do casamento, da união estável. Eu posso determinar outro tipo de acordo oficialmente? Pode, você pode ter um contrato de namoro, dizendo, olha, a gente está vivendo junto aqui, a gente divide as contas e tudo. Se bobear, a gente tem só filho, mas olha, você não é minha família. Não só pode como deve, né, pelo Não é visto. minha família. Isso é pra se proteger contra a divisão de bens? Sim, isso é. Eu não sei, tem muitas dúvidas, Letícia, não sei, entendeu? Isso me cheira patriarcado com uma cara muito boa. Essa história desse contrato de namoro, assim, Você acha que é uma iniciativa mais dos meninos? No lado da mulher que tá namorando e tá morando junto, o apartamento é dela. Nesse caso, para ela não seria interessante. Não, se o apartamento é dela, né? Se o apartamento é dela, o regime da união estável, se você não decidir, é a comunhão parcial. Ou seja, o que era seu é seu, o que era dela é dela, mas o que a gente constrói junto é nosso. Ok, ótimo, legal, bacana. Então, na união estável, se o apartamento já era seu e você não tomou nenhuma decisão, não fez nenhum regime, você está garantida com o que era seu. Agora, eu estou pagando o apartamento. Aí se eu estou pagando o apartamento, aí já é treta. Ele vai virar seu depois. Exatamente. Se vai virar seu depois, é um outro problema. E como é que resolve essa treta? Você tá namorando alguém, você está pagando o apartamento, resolve morar sozinho, resolve morar junto com alguém, e aí? Olha, a gente resolve essa treta um pouco antes. A gente resolve essa treta largando de ter vergonha de falar de dinheiro. Largando de ter vergonha de ter dinheiro. Largando de ter E outra, usando o nosso dinheiro para comprar apartamento e não a cueca do menino. Entendeu? Porque qual que é a minha experiência? Assim, quando põe filho na parada, fica muito mais complexo. Vamos separar as situações. Antes do filho. Organiza. Calma que eu tô ferida, deixa eu respirar. Peraí. Antes do filho. Porque tem a situação da namorada que tá pagando o apartamento e o namorado vai morar junto. Não tem filho ainda na história. Entende? E tem a outra situação de que um tá comprando o apartamento, mas o outro tá ajudando a construir a família. São duas situações separadas. Mas tem aí um mesmo arcabouço que é o seguinte: mulheres falem de dinheiro. Dinheiro não é sujo, entendeu? Então a minha menina lá de 4 anos, eu falo com ela: que é isso? Ele roubou sua moedinha. A moedinha é muito mais importante. Eu lá em casa dou, tipo, R$10 pra você, R$10 pra você, R$10 pra você. Eu tenho 3 meninos e uma menina. Pra você, 17. Mas por que ela ganhou 17? Simples, porque ela vai ganhar 70% menos, ela vai ganhar 30% menos só pelo fato dela ter perereca e não pinto. Você já faz essa Faço isso com eles todos os dias e ainda faço mais. Tem previdência privada. Tipo, se todo mundo aqui em casa morrer, quem vai cuidar? 4 meninos, né? Não, o dele é 10, o dele é 10, o dele é 10, o dela é 17. Gente, a gente já saiu atrás, isso é verdade, não é mentira, é estatístico, é atorial. O cara que vai lá fazer o seu seguro de vida sabe disso, ele só não te conta. Então, se as mulheres não conversam sobre dinheiro, se é ofensivo... Fabrícia, pensa bem. A mesma pessoa, vou te contar sem sexo, tá? A pessoa que junta grana, sabe? Que se dedica ao trabalho, que procura progredir na carreira e tal, e não sei o quê. Se for mulher,
Ela é financista, Maria Gasolina, interesseira. Se for homem, ele é responsável, um bom provedor. Sim, Meu Deus, um claro. empreendedor esse cara. É a mesma coisa, são as mesmas atitudes. Então, essa menina que está pagando o apartamento dela e tudo mais, tem que virar para o cara e falar assim, ó, você está morando aqui, mas esse apartamento é meu. Então, vamos fazer o seguinte, a gente faz um contrato de namoro estranho. Procura advogada, né, gente? Por favor, uma Procura advogada, Gabi, mulher. gente, pronto, Por favor, enche lá o escritório, a gente precisa. O dinheiro tem que circular entre mulheres. E a informação tem que circular. Isso é Sim, muito importante. Compartilhe com as amigas essas suas impressões, suas exatamente. dúvidas, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá? E o dinheiro também. Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quem contrata as mulheres? Eu não estou falando isso tirando do meu sovaco, não. Isso é estatístico. Os mercados estudam isso. Quem contrata mulher é só mulher. Homem não contrata mulher. O homem não vai procurar para a empresa dele uma advogada mulher. A única, só se, né, ela for, tipo, 500 mil vezes mais excepcional do que qualquer um homem. Entendeu? Em uma posição de igualdade, nenhum homem contrata uma mulher. Desde o baleiro, né? Tipo, não, o pipoqueiro lá na frente da sua escola. Tem uma mulher e um cara servindo a pipoca. Ele vai lá no cara. Entendeu? Então, o dinheiro não circula entre nós. Preciso contrariar suas estatísticas. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu contrario, porque eu, na maioria das vezes, fui contratada por homens. Me senti bem. Talvez você esteja entre essas 500 excepcionais. Viu? Exatamente. Opa, patriarcado. Exatamente. Mas, por exemplo, o meu escritório está escrito lá, no Instagram, em todo lugar e tal. As pessoas me conhecem. Não, Gabi e tal, só advoga para mulheres e tudo, não sei o quê. Não passo uma semana sem um homem perturnar o escritório para que atenda-o. Por quê? Porque ele quer ter o referencial de eu sou tão fofo, tão esquerdomacho, tão desconstruidão, que a advogada feminista me advoga para mim. Isso tem sido um problema. Pra casos Homens de procurando separação? mulheres. Pra casos de separação. Sim, homens procurando advogadas feministas. E pra você trabalhar acha que é pra eles. agregar ali uma aura Óbvio. de... Pra Não ajudar, tenho a menor que eu dúvida. sou bacana? Sim, é me usar igual usa ela. Uma vaselina. Não tenho a menor dúvida. É uma vaselina, né? Mas... Nossa, Gabi, no seu sai escritório, fofo. só trabalham mulheres, você só atende mulheres, a sua trajetória profissional foi sendo definida assim, né? Junto com a sua vida pessoal e tal, porque você já começou atendendo mulheres em situação de violência obstétrica, né? E aí eu percebo esse feminismo ativo. Você é uma feminista que vive o feminismo. Não é fácil fazer isso, a gente vê pouco disso. O judiciário é patriarcal demais, né? Você acha que é preciso você se cercar de mulheres assim para fazer frente a isso? Nossa Senhora. Olha, vou falar uma coisa aqui. Você sabe quem houve? Tipo, tem um juiz nessa lista? Olha, a história é simplesmente a seguinte, Lelê, é o seguinte. O juiz, o promotor que vai julgar o seu caso, está preparando o próprio divórcio. Entendeu? Se ele não se divorciou, ele está preparando o dele ali na frente, está criando essa jurisprudência pro dele, entendeu? Sabe? Não tem a menor dúvida disso. E, para além disso, quer dizer, você já tem uma lei, a lei é extremamente machista. Vou contar um negócio aqui que eu não sei porque não é um escândalo. Quem sabe, meninas, vocês transformam isso no escândalo. Ué, podemos começar agora. Pode Agora. falar. Adoramos o escândalo. Adoramos É chocante. ideia. Todos os dias eu fico chocada. Eu juro por Deus, gente, eu trabalho com isso há anos e todos os dias eu falo assim, não, gente, eu vou conferir de novo a lei porque eu devo ter lido errado. Sabe? O que acontece é o seguinte, vamos lá. Gabi e Fabrícia, finge que Gabi é homem, né? Enfim, Fabrícia se separou, certo? De um homem. Tá nesse limbo, eles têm filhos, tá nesse limbo, não sabe se vai voltar, tá muito doendo e tal, não sei o quê. Tem um tempo, né? Tem um tempo de procurar um advogado, essas coisas acontecem. É muito raro que os casais, e não são só as mulheres, que se separem e no dia seguinte estejam lá no escritório batendo na porta, eu quero me divorciar. Tem um tempo para isso acontecer. E aí o que acontece? Vamos supor que esse tempo perdure 6 meses. E o pai dos filhos de Fabrícia não contribua financeiramente durante esse período. A Fabrícia vai chegar lá no meu escritório e vai falar, Gabi, tudo bem, vão pedir a pensão e tudo mais. E a retroativa? Não existe. Não existe. Não existe. Eu só passei quer dizer, as minhas filhas só passaram a receber pensão do pai coisa de 1 ano e meio depois. Exato. Porque foi quando saiu a sentença.
Existem E não elementos. existiu realmente o Exato. retroativo. E foi quando eu descobri o machismo do judiciário. Se eu estiver falando alguma merda, você me cutuca aqui embaixo? Nossa, vai ter algum problema com isso? e tal. Posso ter falado isso? Pode Eu falar. ouvi um absurdo. É um fato, gente. Eu ouvi um absurdo uma vez que eu não sei se procede, mas uma pessoa, uma conhecida minha separada, me falou que ela trabalhava em condições bem convencionais, assim, CLT, carteira assinada, numa grande empresa, era separada, tinha um filho, recebia pensão. Ela me falou uma vez que ela pagava o imposto de renda maior, porque essa pensão era como se fosse uma dupla renda. Então o imposto de renda dela era como se ela tivesse dupla renda. Só que não era uma Gente, renda, isso é muito era louco. a pensão do filho. É porque não é pra ela, é pros filhos. que o Mas isso genitor mudou paga. agora, né? Acabou de mudar. Ai, que É, bom. tem um Já faz aninho. uns anos que É, eu ouvi tem isso. um- Eu fiquei absurdada. Era pra bizarro, saber Porque disso. isso era Era bizarro bizarro. mesmo. Não é uma renda. Não né? é renda, é uma... Nunca foi. E não só não é renda, porque o que acontece é o seguinte, quando você vai fazer os cálculos, a pensão é calculada sobre um trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade. A necessidade é a necessidade, amigo. Você planilhou lá, Urgência. entendeu? Se você não colocou na planilha, aí o que acontecia nessa época é que uma advogada feminista colocava na planilha um imposto. Para que esse imposto saía. Para que esse imposto saísse. Mas não é só isso. Não é só que ela pagava o imposto, é que ele podia decotar. É, exatamente. Pensa Exatamente, bem, sacana isso. Ele podia isso, uns descontar 10 e anos ela podia. tinha que pagar o imposto. Exatamente. Se ele pagava a escola, ele decotava lá, colocava como dependente e decotava, entendeu? Então, assim, essa época do ano era aquela época onde tava rolando aquele estresse do escritório dos homens, tudo que nunca tinham pisado na escola, pedindo o comprovante de pagamento da escola do último ano para colocar lá no imposto de renda. Era a fase da Isso pra histeria. mim, como dizia minha avó, ata a boca do saco. Porque não é possível tamanho machismo. Isso é mais do que patriarcado. Não. Isso é machismo. É É bizarro. macho se defendendo mesmo. Como Não é que você tem possível. estômago pra lidar com isso todo dia? Porque Sério, tem muita parte boa. Pensa É. bem, só tem mulher no escritório, a gente só trabalha com mulher, a gente passa o dia inteiro fazendo voodoo. Eu tenho um bonequinho pra cada um. Mentira, gente. Mas eu tava contratando estagiária, eu tava pra fazer o meu filme e tal, não sei o quê, pra convencê-las, assim. Tipo, eu falava, olha, gente, você pode passar aqui mais ou menos 15 minutos por dia só fazendo voodoo. Fogueira. Minha fila tava enorme, todo mundo me queria, entendeu? As meninas tudo doida pra trabalhar lá no escritório. Tudo mais. Agora aqui, ó. Mas tem muita coisa gostosa, Tem. entendeu? Não, tem muita história de superação, tem muita comunicação, tem muita mulher virando uma chave, virando outra coisa. O que eu vejo de foguete tá fora da parada, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, a mulher tá ali carregando aquela mala cheia de pedra, sabe? Boa parte desses homens são uma mala cheia de pedra, que ela carrega pesado e tudo mais. Aí solta. Na hora que solta lá no escritório, aí tem soltou a mochila, tem aquela dor no corpo, né? Aquela coisa, meu Deus, não sei andar muito bem, dá uma desequilibrada e tudo. Mas na hora que for, eu vou longe, entendeu? Vou longe, é gostoso demais. É muito legal. Porque o povo, sabe? E é muito gratificante. quando E eu isso imagino acontece. que ver um papel desse na vida de mulheres, você tem noção que isso vai mudando o mundo? Que o seu trabalho vai mudando realmente? Quando você empodera uma mulher, você deixa ela pronta para empoderar a filha dela, sabe assim? Lely, eu acho que é o seguinte, que é muito caso a caso, né? Assim, o meu trabalho como advogada é um trabalho caso a caso, é um trabalho cheio de valor, porque você muda diretamente a vida das pessoas, isso é muito importante, né? E dá a elas consciência de que elas que mudaram essa vida, eu acho que isso é a coisa mais importante. Mas eu acho que, eu não sei, entendeu? Eu não tô mais com estômago pro caso a caso, sabe? Eu acho que as coisas têm que peneirar. E eu já vejo essa mudança acontecendo, entendeu? Tipo assim, eu tava falando das estagiárias, né? As estagiárias do escritório, que hoje são geração X, as millennials já me piravam, as geração X, elas têm um esquema que não existia na minha... Tipo, você cogitou na sua vida, eu vi que vocês falaram sobre isso uns episódios para trás, mas tipo... Eu nunca pensei, assim, nunca foi uma opção para mim ter ou não filhos, sabe? Isso é uma coisa que elas discutem todos os dias, entendeu? Discutem todos os dias se elas querem se casar, se elas querem morar com os namorados e tal, e não sei o quê. É algo que é Mas muito você palpável. acha que elas são... Porque você está falando das meninas que são suas estagiárias, né? Sim. Ou seja, estão nesse ramo, nesse Sim, métier. é uma amostra muito comprometida. Muito informada. E eu acho que mesmo pessoas com situação
tá num momento tudo bem, seja já separado, ou seja não separando, num casamento que tá legal. O que me espanta é que casamento é uma coisa que é muito comum e como a gente sabe pouco sobre a parte técnica, sobre a parte prática. Burocrática. O que se assina, o que vale, o que é direito, o que não é direito, ou até... que era uma pergunta que eu tinha para fazer, é isso, esse caso a caso. Hoje em dia existem esses contratos de namoro, outras possibilidades além daquele que é a comunhão parcial, a separação total, blá, blá. Sabe, abrir o leque da quantidade de informações que a gente pode ter antes de casar, evitando um problema maior mais tarde, né? Vamos fazer um guiazinho prático aqui. Guia prático da separação saudável. Eu acho que tem que ter isso. Ele vem Gabi antes de você decidir se casar, né? Antes de casar. Antes de casar. Providenciar antes de casar. Exatamente, antes de casar. O problema é que as pessoas realmente não acham que vão se separar, e eu acho assim que a ideia nem é essa, né? Falar assim, olha, cuidado que você vai se separar. Não é isso, né? Não é essa a ideia. Mas acontece, né? Sim, eu acho que é a mesma lógica da lei do divórcio, da própria lei do divórcio. É o seguinte, existia a lei do divórcio, faz com que todo mundo se separe? Não faz, né? A lei do divórcio é de 76, tá? Gente aí que não se separou. Agora, poder se separar é um luxo, né? Poder se separar é um luxo. Então, entra a mesma coisa quando você fala da regulação patrimonial antes do casamento. É o seguinte, quer dizer que a gente vai se separar? Não quer dizer que a gente vai se separar. Mas se a gente se separar, ter a garantia que essa separação vai ser justa, com regras pré-estabelecidas, é uma coisa muito importante. Você já recebeu mulheres antes de se casar no seu escritório? Não, gente, falei, meu sonho. Eu vou dar esse curso pré-nupcial, vou vir aqui divulgar, sabe? Porque, assim, tem que ter esse tipo de informação, entendeu? Tem que conversar sobre essas coisas. E tem que conversar com verdade. Conversar sem sei lá, muito sonho, entendeu? Sabe? Eu te digo o seguinte, por exemplo, eu e meu marido somos advogados. Então, é fácil a gente fazer uma comparação. Ele é 7 anos mais velho que eu, mas se eu pegasse esse grafiquinho e voltasse ele para 7 anos e falasse assim, onde que você estava na sua carreira com 25? Onde você estava com 30? Onde você estava com 33? Então, tipo assim, eu conheci, eu tinha 26. Se eu desço ele, né, dos 33 que ele tinha até os 26, eu estava na frente. Com 26, eu já tinha 2 cursos superiores, ele só tinha 1. Né? Com 30, eu estava comprando a minha parte no mesmo apartamento que ele tinha 37. Só que depois que a gente teve filho, o gráfico dele continuou o mesmo e o meu foi pro beleléu, entendeu? E cada vez que cada vez que eu engravidei, eu tive que me reconstruir carreira e começar de novo, e os clientes me dispensando, porque é verdade, a minha disponibilidade para aquilo ali, né? Você estava falando para mim, você trabalha com mulheres, mas antes eu trabalhava, antes de ter filhos, eu trabalhava com direito e engenharia. Gente, era um negócio assim, hardcore. Era assim, ó. Não, olha, Gabi, amanhã você tem que estar em Camaçari, depois de amanhã você tem que estar em Curitiba e tal, e não sei o quê. A mala ficava só pronta, entendeu? E tal, e saía. Coisa... Com filho não dá, né? Gente, na hora que eu fiquei grávida, não precisa nem ter filho, entendeu? Porque eu tive uns abortos aí. Quando eu fiquei grávida, acabou, entendeu? Como é que você entra num teco-teco com 2 hélices, sabe? E aí, o que acontece? Eu tive que recomeçar. E ele continua na mesma. É o clássico, sabe? né? Esse é o clássico, né? Só que, se eu me separo amanhã, eu, que sou advogada de divórcio, ok? Né? Eu me separo amanhã. E aí? O que acontece é o seguinte, porque pode até ser que o patrimônio material, por ter as informações de qualidade que eu tenho, eu consiga fazer uma compensação. Né? Eu sei das contas dele, ele sabe das minhas, a gente compartilha isso e tal, essa gestão é comum e tudo mais, o que é raríssimo, tá, gente? A maior parte das mulheres é totalmente alheia às contas das suas famílias, totalmente alheia. Mas ainda que eu tenha esse patrimônio material dividido 50-50, e o patrimônio imaterial? Enquanto eu estava lá parindo e amamentando, ele foi ser conselheiro da OAB, ele fez mestrado, ele foi fazer sustentação oral no STF, e eu estava lá com um menino pendurado no peito, às vezes amamentando 2 ao mesmo tempo, entendeu? Doidona de hormônio. Esse patrimônio imaterial, o lugar que ele conseguiu chegar na carreira e o lugar que eu consegui, não tem nenhum tipo de compensação para mim. Sabe? Então, e o judiciário entende isso? Jamais, né? Nada. O judiciário... Nem se você vai cair numa juíza? Não. Hoje, aqui em Belo Horizonte, de jeito nenhum. Não. Estamos muito longe desse caminho. Mas muito longe. Muito isso longe. É interessante também a mulher pensar, então, antes de casar,
ou quando casar, né? Inclusive, sobre essa questão que a gente discutiu tanto aqui sobre maternidade nos episódios aí pra trás, na hora de pensar também. Sim. Quantos filhos eu vou ter, quando que vai ser, porque precisa considerar que E isso uma vai compensação financeira para isso. Eu fiz esses dias aí para trás um pacto antinupcial que ele falava o seguinte, e ele nem era um pacto antinupcial porque eles estavam trocando de regime de casamento. Mas só um adendo, antinupcial, ante com T, tipo antes, não Antes. Não Não de é, contrário não, ao Pré-nupcial, seria um pré-nupcial. Pré-nupcial, isso, exatamente. Eu, por muito tempo, fui anti-matrimonial, então eu sei que é difícil isso. Esse não dava nem pra dizer que era antes, porque eles estavam mudando de regime de casamento, então era durante. Mas enfim, né? Que estabelecia o seguinte, que cada filho que eles tivessem, ela ia receber um percentual a mais do apartamento que eles tinham. Eles já eram casados, então já tinham um apartamento. Então é o seguinte, olha, se eu tiver um filho, além dos meus 50% desse apartamento, eu vou receber 10% a mais. Se eu tiver 2 filhos, eu vou receber 20% a mais e tudo mais. Por quê? Porque é uma compensação para essa isso coisa. É que eu acho interessante. Esse caso a caso deve ser inviável, né, num país imenso e com uma desigualdade que a gente tem, não só financeira, mas de grau de informação e percepção, etc. Mas a possibilidade de ter esses contratos, por isso que eu pensei nesse pré-nupcial, porque a gente vê muito em filme contratos pré-nupciais, ou então em celebridades mega de Hollywood que fazem esses contratos pré-nupciais. Mas talvez seja uma maneira de que as coisas sejam determinadas pelas próprias pessoas. Ok, temos a lei, é o bastantão, tenta abarcar a maior parte da população, as condições mais comuns, mais normais da população brasileira. Mas a possibilidade de você adequar a você mesmo, né, adequar ao casal, as condições, esse tipo de coisa, é muito interessante. Eu não sabia que existia, eu não sabia nem que existia isso que você falou. É possível mudar o regime durante o casamento? Hoje é, não era. Hoje é. Eu achei muito evoluído esse interessante. que você citou, porque isso é uma coisa muito difícil, assim, da gente ver e da gente pensar, e imagino propor isso também durante um casamento. Mas deve ser uma coisa fácil. Uma relação muda muito durante o percurso. Por que não mudar legalmente os termos em que isso se dá? Gostei disso. Eu também amei, mas eu entendo o ponto da Fabrícia, porque a nossa sociedade é toda construída para nós mulheres enxergarmos a maternidade como a missão, o dom. Como assim você quer receber mais? Quer receber mais pelo mulher apartamento a dessa cada aí, filho? o 10% a mais cada filho, quer dizer, facilmente essa mulher vai ser vista como uma mercenária, Exato. interesseira. A gente vai ser vista daqui por a pouco quem? Tá tendo Foda-se. 5 filhos. Daqui a pouco ela tá tendo 10 filhos aí. Mas ela tá bem com ela, assim, tipo não, mas é dureza. Mas é dureza. Não, tô falando socialmente, culturalmente, esse tipo de coisa, eu acho que é uma evolução. Claro, por isso que eu tenho que, inclusive, mencionar um contexto, entendeu? Isso é um contexto do tipo assim, olha, as coisas foram ficando muito difíceis, a gente chegou muito perto de separar esse casal que eu tô te dizendo. Muito perto de separar porque ela se sentindo e sendo muito lesada financeiramente, entendeu? E aí falou, não, beleza, a gente... E aí, tipo, terapia de casal, vamos ficar junto e tal, blá, blá, blá. Ok, mas nesse regime não. Nesse regime não, entendeu? Então, porque o que acontece é o seguinte, Letânia, ainda que seja possível fazer um acordo pré-nupcial e que ele possa propor essas coisas, você está colocando, em particular, uma coisa que você não tem a menor ideia de como vai ser na sua casa. Né? Então, você está fazendo escolhas que não vão ser necessariamente boas. Por quê? Porque a gente não tem a menor ideia. Nem mais, se existe uma coisa que é intransmissível, é o tamanho da treta que a maternidade vai te meter. Você pode ficar aqui todo dia, entendeu? Falando disso 50 mil horas. Mas você não tem a menor ideia. Até você estar lá com o seu peito sangrando, parecendo um joelho ralado, você não sabe o que é aquilo, entendeu? Por mais alertada que você tenha sido. Então, não, é legal a iniciativa? Por quê? Porque pelo menos ela está educando esse casal para falar de dinheiro, para falar de patrimônio, para falar de compensação entre sexos, que é uma coisa muito relevante e tudo mais. Então, está educando. Esse casal está um passo à frente. Agora, o acordo ser bom o suficiente para que daqui a 20 anos, quando os caras forem se divorciar, falar assim, não, porque eu fiz esse acordo, meu divórcio está sendo maravilhoso. Jamais saberemos, né? Jamais entendeu? Jamais a saberemos. chance de... Pertence ao imponderável, né? Chegamos a
aí, Total, chegamos no gente. momento do casamento. E aí você mencionou no comecinho que junte seu dinheiro em vez de comprar cueca do menino. Como é que faz isso? Porque senão, aí, o menino vai ficar sem cueca, a menina vai ficar sem meia, deixa sem meia, sem cueca. Foda-se, gente, sinceramente, deixa eu falar um negócio com vocês. Eu falo todos os dias. Eu acho que assim, eu vou gravar e vou colocar na linha do escritório. E aí tem assim, 3 opções. A primeira, não compre as cuecas, pague o financiamento. Sabe? O que é, gente? Né? Nós todas já passamos por isso em algum momento, entendeu? Nem que seja nas plantas, nos pets. É o seguinte, na hora de escolher gastar o dinheiro, ele tá pagando o financiamento do carro. Você tá pagando o detergente. Ai, aham. Na hora né? Então, ele tá pagando o financiamento do apartamento. Você tá pagando os presentes dos coleguinhas. Que custam a mesma coisa. Se você colocar na ponta do lápis, é todo mundo gastando a mesma coisa. Só que ele investindo no patrimônio do casal. E você jogando o seu dinheiro fora nos filigranas. Essa conversa Nas tem filigranas que necessárias, evoluir. né? Tão Sim. necessárias quanto o Sim. patrimônio do casal, muitas vezes. Nos consumíveis, né? Você vai estar fazendo o seu dinheiro Mas e aí? consumível. Patrimônio do Aí casal, chega no entre aspas, final, né? exatamente, aí chega no final, vamos supor que esse casal seja um casal assim, típico, casado em comunhão parcial de bens, que é o regime dos que a gente tem aí, dos mais justos, né? Porque você está partindo do pressuposto que o que você construiu sozinho é seu e o que a gente construiu Digamos junto que é nosso. é justo para a maioria, né? É isso. Né? Tipo assim, em regra geral, é o melhor que tá tendo, tá? E aí o que acontece? Ele chega lá no escritório dizendo assim, não, mas eu comprei a casa. Você não junta dinheiro. Você não faz nada, entendeu? Já existe o tal do você não trabalha como eu. Né? Já existe o tal. Porque o desgramado nunca lavou uma louça na vida. No máximo, no fim de semana, lava e fala, olha como eu sou ótimo. Exatamente. Não é verdade? Gente, você já fez as contas? Olha pra mim, pensa que eu tenho 80 unhas, além das minhas pra cortar. Meus meninos cortam unha lá em casa aos 4 anos. Fez 4 anos, eu tomo. Isso aqui é um cortador, essa aqui é sua unha, prazer, porque eu fui 80 unhas. Quantas vezes você acha que meu marido cortou unha? De criança. Não, eu vou cortar o dedo, vou arrancar o dedo fora e tudo mais. Então, gente, a história é o seguinte: vai ficar sem cueca. Os meninos. A verdade é a seguinte: os homens nunca compram cueca porque tem uma mulher pra comprar cueca. Porque na hora que pega os homens solteiros por aí no Tinder, eles estão sem cueca. Não, mas aí a gente tá falando Me isso. conta isso. A mãe dele tava mas aí comprando, tamo provavelmente. Ai, não, gente. Muitas Mas estamos falando da vezes. cuequinha do filho. Mesma cueca do filho, entendeu? Se o filho ficar sem cueca, o que acontece é o seguinte, eu falo isso todos os dias, Fabrícia, é o seguinte, nada que você fizer, e isso é uma coisa da qual a gente tem que se libertar. Nós mulheres, por melhor que nós, assim, por mais fodásticas, mais supermulheres e tudo mais, você não vai conseguir intermediar a relação dos seus filhos com o pai deles. A relação entre os seus filhos e o pai deles é problema deles. Sabe? Você você se haver com seu pai, ela se haver com o pai dela, eu me haver com o meu. Então, assim, cada um tem que se haver com seu pai. O que acontece é que a gente passa o tempo inteiro tentando ser uma espécie de como é que chama isso? Suspensão, de amortecedor na relação entre os pais dos nossos filhos e eles. Né? Então, tipo, não, eu vou comprar a cueca, porque senão o menino vai ficar sem cueca, eu vou ser julgada porque tá sem cueca, mas filha dele também. E, eventualmente, o menino vai ficar sem cueca. Olha... Pois é, mas ele nem sabe que o menino tá sem cueca porque ele Porque nem, o julgamento nem, cai ele só na mãe. Ele nem sabe que existe, que tem que comprar cueca pro menino, né? Sorry, ele isso sabe. Isso Ele sabe, boa né? parte Ele dos usa homens- cueca. Sim. A não né? ser que Mas, seja um homem assim, sem cueca. Vamos lá. Eu sei, mas assim... Vamos falar sobre o seu ex-marido, ele usa cueca. Ele usa cueca e Foi sacanagem isso, né, gente? Essa foi sacanagem. Não, e eu preciso reconhecer, por exemplo, essa semana ele comprou aí um tanto de meia para as meninas. E ele compra, ele tem. Eu não tenho o que reclamar. Parabéns, vai ganhar um troféu de excelente pai. Comprou meias, olha. Olha, Não, gente, vamos fazer assim. é, Depois que a gente óbvio que gravar, tem aquele precisa. pós, depois que desliga as câmeras. Não, assim, digamos que é um pouquinho acima da média que eu vejo por aí em termos de responsabilidades e Envolvimento. Super concordo com a Fabrícia, é diferente. verdade. Claro que é diferente, assim, né? O que o pai presta atenção, o que a mãe presta atenção, mas eu preciso reconhecer que o meu ex-marido é um pouco acima da média nesse ponto, assim, de entender quais são as necessidades, de levar no pediatra, de levar para vacinar, de fazer o para casa junto, de comprar meia, né? Essas coisas. Mas eu queria entender qual é a sua proposta prática, assim, porque também não dá para fingir que a calcinha tá furada, que a cueca tá furada, que não serve mais. Qual é a solução? Uma caixinha do dinheiro dos dois que vai servir para aquilo? Quem dera o problema fosse dinheiro.
Porque o problema qual não a é sua só o solução? dinheiro, né? Porque se for o dinheiro, se fosse só o dinheiro, ótimo. O dinheiro é uma compensação pela carga mental, né? Sim. O que acontece é o seguinte, e isso eu aconselho as minhas clientes, é o seguinte, veja bem, a carga mental é só sua, então cobre por ela, né? Porque o que acontece é, na conta da pensão isso não entra nem tempo e nem entra carga mental, né? Na hora que você vai calcular assim, quanto que o cara vai pagar, é a necessidade, é tipo, quanto o menino custa, é a possibilidade, é quanto cada um ganha, e a proporcionalidade, quanto que é o dinheiro de cada um na proporção da família. Mas, veja bem, o menino é 50% meus DNAs, 50% do cara, né? Se eu fico com esse menino 51%, por esse 1%, eu tinha que ser remunerada. E eu não tinha que ser remunerada como babá, como empregada doméstica. Eu tinha que ser remunerada como advogada, porque é o que eu estou deixando de fazer para ficar com ele, esse 1% que era obrigação dele, não era? Uhum. Só que isso está muito longe da nossa realidade. Eu vou te dar um exemplo. Chegou lá no escritório, foi uma cliente lá no escritório. Aí na hora que ela sentou lá na cadeira, eu falei assim, estou exausta. Porque chegou aqui, a minha cliente anterior que saiu, já se divorciou e continua passando as roupas do ex-marido. Isso é um caso real, ok? O ex-marido usa camisa social, enquanto eles eram casados. Ele nunca admitiu que a empregada ou uma passadeira passasse essas roupas, e ele muito menos, né? E tal. E a ela que passava as roupas enquanto eles eram casados. Eles se separaram. Ele acha não consegue entrar num acordo com nenhuma lavadeira, passadeira, com nenhuma lavanderia. E ela continua passando as roupas dele. Aí a minha cliente assim, que absurdo uma coisa dessa. A pessoa não se divorciou e continuou se divorciando. Eu falei assim, pois é. Parece até uma outra cliente que eu tenho que faz a mochila com as fraldas no dia que a menina tá indo pra casa do pai, pra menina não ficar sem fralda, né, na casa do pai. Ela. Era ela. Sabe? Cara, filho é seu, entendeu? Você tá cansado de saber que ele vai fazer xixi. Você vai entregar a mochila de fralda? Foda, sabe? Sinceramente, não existe essa. Então, olha, se vocês não conseguem ter o mínimo de divisão, é o seguinte, seu pai tem que comprar calcinha pra você lá na casa dele, sabe? Mas eu fiquei sem calcinha. Não aceite, esse caso eu entendo, crescer, que é lá da casa dele, sabe? que é da casa da mãe, que é da casa do pai. Mas numa situação que você estava falando aí, dos dois estarem vivendo sob o mesmo teto, e um usando dinheiro para uma coisa e outro para outra coisa, o que você propõe como solução para isso? Para que a mulher não fique só gastando dinheiro com nos consumíveis. Eu vou pagar essa conversa, tem que ter essa conversa. É o seguinte, olha, beleza, a gente tem as despesas aqui de casa e a gente tem as coisas que a gente está investindo, né? A gente tem os bens, as coisas que a gente está investindo. E o bem não é o sofá, né, gente? O bem é o apartamento. O imóvel. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir as duas despesas. O melhor é você virar e falar assim, não, olha, eu quero pagar o apartamento, você paga as cuecas. Mas se não tiver jeito, eu quero dividir as duas despesas. Então, a minha parte do meu dinheiro vai aí. Eu quero pagar esse boleto. Você paga esse boleto um mês e eu pago o outro. E aí, nesse mês aqui, você paga a aula de natação e eu pago no outro. Por quê? Para que essa sensação, essa conversa, porque as conversas entram na nossa cabeça. E as mulheres entram no escritório achando que foi ele mesmo que trabalhou. E eu tenho que virar para elas e falar assim, não foi ele que trabalhou. Esse apartamento não é só dele. Elas se sentem roubando. Olha isso. Sabe? Elas se sentem efetivamente roubando algo que é delas, entendeu? O cara só conseguiu trabalhar porque ela estava lá. Porque quando ele chegava em casa, tinha roupa de cama na cama. Sabe? Porque os filhos dele estavam indo na escola. Meu marido anda por aí com meus meninos de bicicleta. É a coisa mais linda de ver, né? Uma escadinha, 4 bicicletas seguindo o cara. Ele sai igual uma galinha, os pintinhos. Eu olho e as pessoas ficam fascinadas, meu Deus, e tal, e dão biscoito, joga biscoito, fala um caminho de biscoito. Quando você vira um caminho de biscoito pela Savassi, meu marido passou por ali. Eu olho para aquilo e falo assim, quando vem elogiar para mim, eu falo assim, deixa eu te falar um negócio, os dentes não estão podres porque eu levei ao dentista, as cuecas não, tem cueca, né? E as cuecas não estão cagadas, porque eu mandei lavar, eu comprei, sabe? Tá em pé aí, não caiu de pereba, porque eu que cuidei, sabe? Do sabonete à escova de dente, Mas o pai é que é o bonitinho, exato, né, gente? Isso é uma... Eu acho isso uma antipatia também, Ai, pra falar a ótimo. verdade. Isso me dá Agora, uma preguiça, aquela coisa, ele é um pai tão fofo, olha, como é que ele cuida do filho, olha que bonitinho, ele tá com ela no colo o tempo inteiro.
E eu tô no colo desde que nasceu. Exatamente, né? Aqui, me conta. Beleza, aí teve o casamento e aí... como sugestão, você deixou aí essa conversa e essa mudança de mentalidade, mas chegou a hora do divórcio. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é se é interessante a mulher procurar a advogada antes de efetivamente decidir pelo divórcio ou sair de casa. E a segunda é, divórcio amigável existe ou é lenda urbana? Vamos lá, vamos começar com o mais fácil. Óbvio. Né? O ideal, no mundo ideal, você conversa com uma advogada antes de casar. Nunca existiu ainda e tal, não sei o quê. Mas é claro, né? Faça isso. Porque boa parte, existe um percentual enorme de mulheres que se separar vai significar passar fome. Voltar para casa da mãe e com os filhos e morar no quartinho dela de solteira. Isso eu acho a pior parte Né? da separação em termos culturais, é isso, né? Que faz com que muitas mulheres mantenham casamentos tóxicos, violentos, por falta de dinheiro. Sim, então tem que ter inclusive uma programação financeira. O divórcio precisa disso, né? De uma programação financeira, de uma certa independência, inclusive porque as decisões demoram demais. Né? Um juiz da vara de família tem milhares de processos sobre a sua responsabilidade. Então, até os alimentos provisórios, que em tese seriam liminares, ou seja, dados imediatamente quando a ação é ajuizada, às vezes demoram meses. Então, a pessoa tem que ter uma programação, ela tem que ter uma programação financeira, ela tem que ter uma programação documental. Quantas vezes, gente, sentam lá no escritório e olha, eu trabalho para mulheres de classe média, sabe? Eu acho que eu nunca tive uma cliente sem curso superior. Né? E são mulheres que não têm os próprios documentos. Olha, eu sou, como é que chama isso? Dependente dele no imposto de renda. Ah, tá bom, mas cadê seu imposto de renda? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia de cadê o próprio imposto de renda. Entendeu? Então, tem que haver essa programação, não é algo simples, cotidiano. Tem que ter um plano. Não chama processo à toa. É um processo. Né? Desde um processo psíquico, um processo emocional, né, e tal, não sei o quê. O divórcio acontece antes, né, no coração, na mente das pessoas e tal, até o processo jurídico mesmo, entendeu? Agora a pergunta é, existe divórcio amigável? O que eu digo é o seguinte, ó. Acho que a resposta talvez a minha amostra seja muito corrompida, né, gente? Sim, porque acaba que você vai criando você já pega um padrão cutuco, profissional. né? Você vai criando um padrão profissional. Talvez os divórcios amigáveis não cheguem lá no meu escritório. Eu posso dizer que eu tive uma separação amigável. Eu fiz um acordo de divórcio. Divórcio, assim, eu tinha uma união estável. Fiz um acordo de dissolução da união estável com alguns pontos. O fato de ser um acordo não quer dizer que ele é amigável, tá? Tem um tanto de mulher fazendo acordo aí, levando um ferro do capeta. Ué, me conta isso aí. Nossa, eu descobri aqui agora, nesse podcast, que eu levei ferro e não tô sabendo. Não, tem um tal aí de um negócio, pra fazer propaganda. Agora eu acho meio tarde, Fabrícia. Você deu elogiada meio forte. Você depois contra, minha querida. Cuidado com o que você fala aqui nesse podcast. Mas de repente eu posso voltar atrás do meu elogio. Sem razão nenhuma, né? Sem razão nenhuma. Errata, né? Tem um negócio, então, por exemplo, que é um negócio que tem na justiça que chama Sejusc, que é o seguinte, que é uma mesa conciliatória, entendeu? Ele vai e sem advogado e tal. Eu acho que isso é inclusive inconstitucional, mas enfim, vai e tudo e faz um acordo lá. O que tem de mulher levando ferro retado não vão a processo de divórcio sem advogada. Sabe? Isso é uma burrice sem tamanho. E quando vai com o mesmo advogado? Ah, não, gente, ele arrumou um advogado, amigo dele, aí vai sentar nós 3 e vão. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é impossível. Isso não é advogado, é um mediador, é outra coisa, né? Mesmo o mediador. O que acontece é o seguinte: os interesses são conflitantes. Os interesses são conflitantes. Por que eu, Gabi, eu nunca advoguei pra homem sozinho? Nunca. Não conseguia e tal. Já tinha uma experiência na violência obstétrica que me dizia que eu não ia ter muito estômago e tal. Já estava um pouquinho na frente disso aí, nunca advoguei. Mas eventualmente chegavam aí esses casais, olha, não, é um acordo muito bom, nós estamos coisa, você pode ser advogada de nós dois? E eu eventualmente topava. Acontece que eu ficava o tempo inteiro achando que o conselho ético ia me processar, a justiça ia atrás de mim. Por quê? Porque o que acontece é, os interesses são conflitantes e eu me sentia o tempo inteiro em patrocínio infiel. Porque não tinha a menor...
Patrocínio infiel, todo mundo sabe o que é? Não. Patrocínio Não, infiel não, é quando não. o advogado advoga contra você. Entendeu? Isso é uma violação ética no estatuto lá da Ordem dos Advogados. Eu já achei que tinha alguma coisa a ver com traição. Mas é uma traição. É uma traição. Traição do advogado. Mas tava lá. De divórcio, eu fiquei nervosa. Tava lá, a mulher e o homem, entendeu? Eu não tenho por ele a menor empatia. Eu não consigo compreender nenhuma razão dele, entendeu? Eu não tenho absolutamente nada. Estou o tempo inteiro puxando a sardinha para as mulheres, que é o que todos os homens fazem. Se você é mulher e tem um advogado homem, ele está lá para te ferrar. Não tenha dúvida, entendeu? Ele pode não saber disso, sabe? É natural. Ele pode não gente. saber, pode não ser consciente. Mas a perspectiva que ele tem é a do Claro, cara, gente. a formação é impossível. social, humana do cara. Não é consegue essa, né? largar isso pra lá. Então eu ficava o tempo inteiro pensando assim, não, mas ela podia ter, né? Não, mas aí eu falava, não posso fazer isso, entendeu? Tipo, eu tô jogando a minha carteirinha da ordem no lixo, não posso, sabe? Então não pode, tem que ter uma advogada. Não tem condição de não ter uma advogada. Aliás, isso que você falou sobre o impacto psíquico que um divórcio, né, tem nas pessoas individualmente, tudo. Como lidar com essa parte? O que você, como advogada, sugere para as pessoas que chegam, para as mulheres que chegam para você, para que você as atenda, as defenda, resolva o divórcio? Mas o que você sugere para a pessoa lidar melhor com a parte psíquica? Porque eu, como estudante de psicanálise, quando você falou dessa moça separada que passa as camisas, eu apenas pensei, Freud corre aqui. Temos aí um arcabouço psicológico, não sei nem dizer o tamanho disso que tem que se lidar. Então, existe alguma sugestão que você dê para suas clientes, assim, de como lidar, se você vê que a pessoa tá realmente emocionada? Porque às vezes eu acho que o lado emocional deve interferir até nas decisões possíveis que a pessoa pode tomar, né? Claro, o meu conselho é um só, tipo, esteja entre mulheres. Esteja entre mulheres. Ah, que mulheres? Quaisquer mulheres. Ah, o grupo de bordado, o grupo de leitura, o grupo de terapia em grupo de mulheres separadas. Esteja Existe entre isso? mulheres. Tem isso? Existe. Você Eu acho que tá conhece? tem um. Ah, é? Tem. Chama Se Podar, a Gente Brota. Que ótimo. Não é bom? E brota na pista. Exato. Eu já levo para um funk. Exatamente. Se você é da balada, esteja com as mulheres na balada. Se você é da cozinha, esteja com as mulheres na cozinha. Enfim, não sei. Sabe? Se reúna, se junte com outras mulheres. Veja outras entendeu? experiências, né? Sim, entre outras coisas, para acabar com uma coisa que é muito comum no divórcio, que é um buracão que dá em nós que somos de uma geração que não se sente completa sem o macho. Sabe? Tem um esquema que o tempo inteiro nós fomos criadas de um jeito que tem um outro que é a outra metade, e essa outra metade completa e tudo mais, entendeu? Então, ser uma mulher completa, tá completa sem ter um parceiro, porque pode ser que o parceiro apareça, e pode ser que no futuro, numa relação melhor, mais saudável e tudo mais, agora pode ser que ele não apareça, mas ele não pode ser o objetivo, sabe? Sim. Essa solidão que dá no final do divórcio, que é natural que dê, A sensação de fracasso. sim, De fracasso, de cair o castelinho da sim. família, isso tudo é uma coisa que mexe muito com a gente. Mas talvez é isso que a gente está falando. Aliás, por isso que a Gabi está aqui. Para esse castelinho construído, esse castelinho é construído muito antes do casamento, que dirá do divórcio. Então, eu acho que o legal é destruir esse castelinho antes dele subir. Exatamente. Eu vou falar por mim, tá? Terapia me ajudou muito. Antes de me separar, eu primeiro busquei terapia de casal, busquei pro casal. Não deu, pensei, vou cuidar de mim, porque eu já estava num ponto que eu precisava cuidar de mim. Alguém precisava fazer isso. Esse alguém, obviamente, seria eu, né? Na relação ali, quem estava interessado no meu bem-estar era eu. Fui buscar terapia pra mim. Eu levei 6 meses, foi mais ou menos um ano antes de me separar. Eu levei 6 meses de terapia pra conseguir entender onde é que eu tava, sabe? Pra conseguir me situar, pra conseguir nomear, pra conseguir ver realmente. Eu tô aqui, está assim, não tá bom, não vai melhorar, eu preciso sair. E mais 6 meses construindo essa saída. Isso me ajudou muito. Claro que não é fácil, mas assim, a certeza que eu tinha de que aquela era a minha decisão, ela não foi abalada em momento algum. E eu devo isso a esse ano de terapia, que foi um ano intenso, doído, sofrido, mas fundamental. E aí depois, mulheres e mais mulheres. Sim. E esse seu conselho, sem te ouvir antes, eu acabei seguindo instintivamente. Porque o que acontece é o seguinte... Vem, né? Decidimos, vamos nos separar e tal, e vem o divórcio. E vem aquela solidão imensa. Agora,
eu tenho muitas mulheres que chegam no escritório com essa sensação de solidão no divórcio, mas depois se dão conta que elas já estavam solitárias no casamento, né? Que essa solidão, assim, que elas já estavam sozinhas. Então vem aquele pânico do tipo, como que eu vou cuidar dessas crianças sozinha? Como eu vou cuidar da minha casa sozinha? Como eu vou trabalhar? A não ter esses questionamentos, por exemplo. Exatamente. Tá? Isso é muito louco, né? Isso, Porque o pânico bate quando pensa nas questões práticas. A mulher deixa o emocional próprio para segundo plano. Enquanto eu tô só sozinha aqui, mas as crianças estão tudo bem, a casa tá tudo bem, o carro tá tudo bem, as férias estão tudo bem. Às vezes até esse tipo de coisa pesa nessa balança. Fica tudo bem. A mulher dá conta daquele emocional faltante. Agora, quando pensa no faltar prático, vai faltar pros filhos, vai faltar que casa eu tenho, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, aí que o bicho pega, né? Porque o emocional já estava negligenciado pra caramba, por isso a coisa vai... Eu tive muito pânico. Eu tive muito pânico de medo do futuro. Eu tive demais. Mas eu falo dessa destruição do castelinho antes, sem querer desestimular as pessoas a casar. Gente, eu sou a casada que... Aliás, semana que vem faço 10 anos de casada. Meu marido, beijo. Tá tudo ótimo. Mas eu falo da destruição desses castelinhos, porque às vezes esses castelinhos são construídos meio sem pensar. Acho que cada pessoa que construa o seu castelo, com as pedras que ele joga, entendeu? Numa boa. Mais uma vez, pra mim, a experiência mais surreal de casamento que eu vi foi uma vez que eu estava trabalhando, tinha uma colega ao lado. E essa colega ao lado tava conversando amenidades, assim, e ela disse, eu já preciso começar a pensar em casamento, meio chegou a hora, preciso pensar nisso. Eu falei, quanto tempo de namoro? Não, nem namorado eu tenho, mas é que eu já tô com 30 e não sei quanto. Cara, eu fiquei dias com essa fala na minha cabeça. Primeiro porque foi uma fala que nunca passou na minha cabeça. E pra ela parecia de uma naturalidade imensa. E eu pensei, eu acho que ela tá puxando esse laço pelo ponto errado, porque você tem que casar ou ter vontade de casar quando você acha a pessoa. O casamento não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, como a menstruação. Chega uma hora ela vem. Não é o fim, né? Não é. Então, é isso. Essa pessoa já estava com essa construção de que o casamento seria uma coisa natural da vida. E não é possível, gente. É óbvio que você vai cair numa roubada pensando... Porque você vai o quê? Tentar encaixar um cara, uma casa, uma proposta de vida num sonho pré-fabricado que não vai, gente. Não é por aí que começa a brincadeira. Não é por aí. Mas quando eu falo, por exemplo, do castelo que cai, pelo menos pra mim, no meu caso, que me fez sofrer muito, foi por causa das crianças. De ver as crianças sofrendo com o processo de separação, que até hoje falam assim, queria que você e papai morassem na mesma casa, que chato que é isso, por que vocês foram fazer isso? Me questionam. E durante muito tempo eu sofri de ver esse impacto nas crianças. Hoje eu já estou mais protegida disso e eu falo, olha, essa é a sua história, essa é a nossa história. Né? A gente não estava feliz juntos e a gente achou melhor fazer isso, muito melhor do que ficar infelizes juntos. Vocês também não estariam felizes vendo o papai e a mamãe brigando dentro de casa. Até porque foi o que eu vivi também na minha casa com meus pais, né? E eles brigando uma vida inteira. Então, assim... eu já estou mais protegida, mas a queda desse castelo em função das crianças perderem uma família, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impactou. Sem dúvida. Eu não sei, o que eu vejo é o seguinte, e é claro que é experimental, né? É a minha amostra lá no escritório. Eu acho que quando as mulheres estão convictas, para as crianças as crianças são muito mais adaptáveis do que nós adultos, entendeu? Porque elas não nascem com aquela programação, papai, mamãe, filhinhos, sabe? Elas não então, sabem que elas estão no castelinho. As crianças menores, pelo menos, né? Quer dizer, as crianças mais velhas já foram socializadas, né? E a expectativa é diferente, né? Mas as pequenininhas, que é onde as mulheres mais se angustiam, né? No tipo, meu Deus, meu filho nunca vai ver uma família, ele tem só 2 anos, ele tem 1 ano, tá cheio de gente separando o puerpério aí, tá uma onda, sabe, e tal. Falou, amiga, a família dele vai ser assim, né? Essa é a família que ele vai ter e tudo mais. Essa expectativa de família também, poxa, quantos formatos de família a gente conhece? Extremamente cultural. É cultural. É uma criação cultural, mas que impacta a gente que sofreu que já tem essa cultura introjetada. Olha. Mas são coisas, eu acho, Fabrício, que é o seguinte. Isso é um negócio que me dá um bizil às vezes, assim. Porque às vezes eu tenho a sensação que é o seguinte, que o nosso sentimento não sobrevive à racionalidade, à prática. Várias dessas coisas que a gente disse assim, por exemplo. Então, a mulher que está em pânico, dizendo, meu Deus, como eu vou cuidar dessas crianças sozinhas?
Aí eu olho para ela e falo, minha amiga, você cuida dessas crianças sozinha nesse casamento inteiro. Exatamente. Sabe? Então, e esse bug, tipo, ai meu Deus do céu, coitada das minhas filhas, a família dela foi destruída. Gente, tem 30 crianças na sala dela, tipo, 27 os pais são separados, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que talvez seja um recurso, Bicico, para mim funciona, não sei se para todo mundo, é tipo... passar o nosso sentimento pelo crivo da realidade, sabe? Dizer o seguinte, bem, na prática, o que esse homem fazia na vida real dessas crianças, sabe? Na prática, o que ele pagava dessas contas e que vai me fazer falta aqui para eu pagar? Na prática, quais eram, como que ele dividia as tarefas e eu vou ter que assumir essas tarefas? Na Porque na hora que você prática, passar na prática, O que vai mudar? prática, as crianças, Exatamente. às vezes as crianças ganham um pai, não é mesmo? Isso é muito comum, Às né? vezes ganha um pai, que o cara é obrigado a passar um fim de semana com a criança. Exatamente. Se ele estava casado e não fazia isso. Sabe essas... As crianças têm pai e depois separar, entendeu? Isso é se Olha dar isso, conta. gente. É um muito, clique né? de se dar Realidade. conta da Sabe esses realidade. insights psicanalíticos? Então, eles acontecem no escritório de advocacia também. A cliente chegou lá e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se fulano fosse o pai que ele é hoje, enquanto a gente estava casado, a gente não teria se separado. Claro. Sabe? Mas vou te contar, no meu Jesus. curso, na minha pós de psicanálise, assim de advogado, recomendo. Ajuda muito a entender as relações, a entender a formação das pessoas. Fácil. Agora aqui, sobre advogado e advogada. Você aí, firme no seu propósito de trabalhar com mulheres, de atender mulheres, quando você vai conversar com a colega, como é que você se sente quando você vê uma advogada mulher defendendo macho escroto? Como é o seu sentimento? Você consegue definir em uma palavra pra gente? Pode marcar a sessão? Deve ser duro, não, né? tem de tudo, né? De vez em quando eu sei que eu tô num lugar de privilégio, né? Porque poder dizer você eu não vou atender e você é 50% da população e é a parte que tem dinheiro, né? É um privilégio enorme, né? É um enorme privilégio. Eu tenho colegas que são defensoras públicas, gente. Né? E que tá lá tendo que defender o cara que diz que não vai pagar R$300 de pensão para 5 filhos, entendeu? Sabe? Tá cheio de gente assim. Então, eu sei que nem todas as outras mulheres advogadas estão no momento da carreira que podem dizer, não, esse 50% da população eu não vou atender, por um lado. Mas por outras vezes é foda. Sabe? Não, às vezes é difícil demais. Quando a pessoa tá lá, entendeu? Ajudando o cara a esconder grana, a lesar o direito dos filhos, a enrolar pra não... Aí é foda, entendeu? Aí é muito difícil. Mas Tá isso jogando contra, gente. Tudo. Profissionais Muito bons difícil. e ruins, éticos e antiéticos, a gente vê em todas as profissões. Imagino que no direito dói. Dói, porque pra você é muito mais do que a sua profissão, é uma causa, né? Como você falou, você transformou o privilégio da sua escolha na sua causa. Então deve doer muito mais. Agora, é isso, né? Ô, Gabi, o que você fala pra mulher que chega lá? Você falou que atende mulheres de classe média alta. A mulher chega lá e fala, só quero ficar livre, não preciso nem de pensão, não quero mais saber. Todo dia eu ouço essa história. Isso é a mesmo? frase de 100%. É tipo assim, em algum momento no divórcio, alguém vai virar e falar assim, não, deixa esse dinheiro pra lá. Deixa esse dinheiro pra lá. E aí eu já tenho bibliografia, já tenho, olha, não, isso não vai acontecer. Quando você deixa o dinheiro pra lá e o dinheiro é seu, você está empobrecendo todas as mulheres. Todas as mulheres. Porque o que acontece é, você vai deixar o seu dinheiro pra lá, aí você não vai conseguir me pagar honorários justos. Eu não vou pagar honorários justos pra menina que trabalha aqui, pra minha secretária. Ela não vai pagar pra babá que fica com o filho dela. E nessa aqui, é a diferença entre comer e não comer. Então, o dinheiro tem que circular entre as mulheres. E o que acontece vem naquilo que a gente já estava conversando, das mulheres entenderem que o dinheiro é sujo. E vem uma outra coisa, né, da socialização feminina também. Porque os homens são socializados para disputa, para serem belicosos, né? Isso é um valor para os homens. E as mulheres são socializadas para serem dóceis. Então, o que os caras fazem? E aí, gente, é uma dança ensaiada, sabe? Chega a ser constrangedor, porque eu faço um trabalho extremamente artesanal, né? Cliente a cliente. Só que o que acontece é que, às vezes, é inevitável. Você fala assim, não, chegou naquela fase, sabe? Que é o seguinte, ele espizinha.
Aí chega a fase que chantageia com as crianças. É isso que eu ia dizer, porque entra uma alienação parental às vezes, né? Entra chantagem. Chantagem do tipo, não, eu não vou brigar pela pensão, porque ele já não vê um menino. Imagina se eu brigar pela pensão. Minha filha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Sabe? Ele tem que pagar e tem que pegar o menino. Se ele não pegar o menino, é porque ele é um pai de merda. Não é porque você cobrou pensão. Sabe? Que loucura é essa? Mas todas as vezes chega nisso, sabe? Chega neles insistindo, até passar num determinado momento que ela fala assim, larga esse dinheiro pra lá. E o meu papel como advogada é virar e falar assim, olha, é o que você quer fazer agora, é o que vai te dar alívio agora, né? Que vai melhorar a sua vida agora, nesse momento, de uma forma muito relevante. Eu sei disso, que tudo que você quer agora é falar com ele assim, pega esse dinheiro e desvira, sabe? Mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai virar pra mim e falar assim, Gabi, você não podia ter deixado eu fazer isso. Sabe? Gabi, você não podia ter deixado eu fazer isso. Então, é uma luta, porque às vezes é um embate com a minha própria cliente, sabe? Eu falo, deixa esse dinheiro pra mim, coloca esse dinheiro, então, na poupança pro mochilão desse menino, pro menino doar pro Greenpeace na hora que ele quiser e tal, não sei o quê. Mas não abre mão dessa grana, não pode, entendeu? Esse conceito de empobrecer todas as mulheres do mundo é muito forte. Aqui, olha, a gente tem um quadro aqui chamado Palpitaria, que é o momento em que nossas ouvintes e nossos ouvintes mandam seus BOs pra gente dar um palpitezinho, assim, porque resolver problema dos outros é tão fácil, tão gostoso, é um quadro saboroso. Eu me profissionalizei, já não sei. Palpiteira profissional. Exatamente. E a Fabrícia traz aí a nossa vinheta. Palpitaria. Maravilhoso. Vamos lá, primeiro BO. O título é Quem Manda Aqui Sou Eu? Sou separada e tenho 2 filhas pequenas. O pai delas, meu ex-marido, é manipulador e eu já percebi os padrões dele, mas ainda caio em muitas arapucas. Vivo com o seguinte dilema. Quando sinto que as manipulações dele podem prejudicar as nossas filhas de alguma maneira, devo ceder ou é melhor deixar que elas sofram agora, mas não arredar pé quando ele faz essas coisas? Facilita ser 2 filhas, né? Ser 2 mulheres que vão ser criadas para ter parceiros, né? Se saírem nessa maldição de serem hétero, é o que vai acontecer, né? Então, o que acontece, gente? Não adianta. A gente não vai salvar os filhos dos pais que eles têm. Nós não vamos salvar os filhos dos pais que eles têm. Então, o que acontece é, vamos tirar essa arrogância de dentro da gente de achar que a gente consegue salvar as crianças dos próprios pais. Se as meninas, em tese, pelo menos em tese, né, ele é no mínimo a segunda pessoa mais apta para cuidar dessas crianças. E elas vão ter que ser com eles. Fazer essa intermediação, além de ser uma missão impossível, né, não educa as meninas para a vida que elas vão ter na vida. Para a vida que elas vão ter, né? Então, o que acontece é, olha o que o seu pai está fazendo. É isso. Você vai ter que dar um jeito de você se virar com ele aí. Elas vão crescer e elas vão ter que se livrar desses BOs. Então, não deve ceder. Eu acho que... Mas é que isso tem um limite, né? Não salvar os filhos dos pais tem um limite, né? Tem o limite da manipulação séria, da alienação parental que enlouquece uma criança. Eu acho que tudo tem um limite. Mas porque aqui a gente está falando de ceder às manipulações. Tá, mas é porque ela falou assim, você nunca vai conseguir salvar seus filhos do pai. Tem hora, tem casos que precisa salvar. Não, vamos lá. Vamos proteger. Vamos colocar aqui a régua da normalidade, beleza? A régua da normalidade é o seguinte, esse cara não é perigoso para as crianças, né? Não é um assediador, não é um pedófilo, não é enfim, um psicopata. Tirou da régua da normalidade, nós todas, mulheres, estamos vivendo numa realidade de pressão psíquica que é gigantesca, enorme, sabe? Em todos os foros da nossa vida, né? Em todos os foros. O que eu acho, Fabrícia, é o seguinte, é que, primeiro, a história da alienação parental. A gente tem que conversar com essa história, acabar com essa lei, né, gente? Isso é uma coisa absolutamente bizarra. Aqui nós estamos, assim, numa situação até confortável. Aqui em Belo Horizonte nós temos... nisso, né, nós temos 13 varas de família, nós não temos essas, de maneira relevante, essas bizarrices que a gente tem visto na mídia e tudo mais, sabe? Nós temos uma boa equipe técnica no tribunal, né?
eu nunca trombei na minha vida com casos tão grosseiros como a gente tem visto, mas a gente sabe que eles são reais, né? Mas essa manipulação, essa alienação parental, nem gosto desse nome, mas esse joguinho... Perturbação psíquica que se faz com as crianças, né? Exatamente. Prejudica a saúde mental das crianças. Isso. Eu acho que é o seguinte, primeiro, eu acho que as mulheres têm que assumir que elas... Né, a realidade é que elas são as principais responsáveis pelas crianças hoje na nossa sociedade. Né? Na maior parte absoluta das casas, as mulheres que educam as crianças. Né? Então, eu acho que dá para confiar. Eu acho que a gente tem um nível de síndrome da impostora grande demais, sabe? Tipo, a mulher está lá 15 dias 15 dias com os meninos batalhando e fazendo dever e levando não sei aonde e tudo mais e não sei o quê, mandando levanta a privada para fazer xixi, escova o dente, blá blá blá. E o final de semana que o cara para com ele, ela acha que toda a educação que ela foi, que vai toda pro beleléu e tudo mais, não sei o quê. Eu acho que confiar mais na relação que a gente tem com os nossos filhos e na solidez dessa relação é uma coisa importante, entendeu? Sabe? As crianças são menos frágeis do que a gente imagina. E é claro que eu estou conversando aqui só sobre a normalidade, sabe? Agora, assumir para si esse papel de fazer de atravessadora da relação com os filhos, primeiro, essa é uma forma que os homens têm de continuarem casados com as suas ex-mulheres, né? A melhor forma, porque eu atravesso os meus filhos o tempo inteiro e continuo mantendo essas mulheres, ainda que divorciadas, num casamento tóxico, porque ela continua casada, né? Isso não libera os filhos. Então partir do pressuposto que, bem, eu educo essas crianças aqui e eu vou educar para se fortalecer. E educar para fortalecer não é tirar as crianças dos BOs que são delas. A verdade é essa. Nós somos adultas. Todas nós temos que lidar com os nossos pais. Os pais bons, os pais ruins e tal. Casados e separados. Casados, separados. Inclusive, casados as madraças, geram BOs terríveis também. As madraças ficaram velhas, né? Tipo, ficando velho, ficando mais doente e tudo mais. Você tem que lidar com eles, entendeu? Nada que você fizer, que sua mãe fizer, vai te livrar disso. Então, preparar as nossas crianças para isso, principalmente as mulheres, sabe? Eu falo lá em casa, com a minha de 4 anos, eu falo, você tá percebendo que ele tá te enrolando, né? Falo na tora, entendeu? Sabe? Falo na tora. Tipo, agora ela tá numa seguinte, que ela dá ataques de manhã cedo, ataques, chiliques. E ele compra ela, sabe? Então ele vira pra ela e fala assim, olha, eu vou fazer não sei o quê e tudo mais. Assim, ó, você tá sabendo que ele tá te comprando, né? Você pode vender, mas você tá sabendo, sabe? Só saiba que ele tá te comprando. Educar as nossas filhas para viver nesse mundo, assim, para elas estarem mais preparadas, né? Salto geracional, né, gente? Mais preparadas que a gente, que se ferra demais nesse esquema. Próximo BO, o caso do plano de saúde. Fui casada durante quase 10 anos. O plano de saúde do casal sempre esteve em meu nome. Quando me separei, mantive o nome dele no plano e segui pagando por tudo, porque estava fragilizada demais para pensar nisso. Só tirei o nome dele 6 meses depois. E ele me ligou enfurecido, dizendo que tinha acabado de descobrir um câncer desenvolvido graças à minha decisão de sair de casa. Claro. Ou seja, ele jogou em mim a culpa do suposto câncer dele. Suposto, porque nunca mais ouvi a respeito e a saúde dele parece, ainda hoje, anos depois, ótima. Isso é um caso de violência psicológica? Esse é o cara de cura do câncer, né, gente? Homens, fiquem solteiros que o câncer tá curado nesse mundo. Ah, gente, me poupe. Não! Né? Jesus amado! Esse aí é gogó. Esse é gogó. Jesus! Eu acho que sim, respondendo e dando aqui meu Deus. palpite, sim, isso é uma violência psicológica. Claro, tentou, né? mas pelo jeito não bateu, né? Tentou jogar um caô ali. Ele mas tentou caiu na jogar primeira uma culpa esquina, né, em cima gente? dela, Porque mas ela se o câncer nem não ele evoluiu. segurou, nem ele segurou o caô que ele jogou, gente. ué. Gente, Mas ainda como é que que ele ia tivesse... segurar a amiga morrendo? Tipo, Olha, era foi difícil isso, segurar. Olha, conheço gente que simula coisas inimagináveis. Mas ainda que morresse, que fosse uma doença séria, ninguém tá debochando de um câncer aqui, pelo amor de Deus. Sim. Jogar a culpa Jogar na a pessoa... culpa nela? Não é só A isso. culpa é sua, né? eu desenvolvi esse câncer por sua causa, agora me mantenha nesse plano pagando tudo. Não, sorry, né? Pagando, Tipo, hein? não, ainda que tivesse câncer de verdade, gente, e ela com isso. O divórcio, a vantagem do divórcio é que não é problema dela, né? É. Sorry, entendeu? E essa é uma outra coisa também, que é importante falar aqui. Olha a raiva dela.
nós não somos mães desses homens. Sim. Né? O vínculo não é eterno. Né? Então, se você se divorciou, se divorcie. Sabe? Tenha todas as vantagens do divórcio. Os BOs dele não são problema seu. Se as camisas estão sem passar, não é problema seu. Se a sacola, se o menino foi buscado e foi pro parque, fez um cocô e não tinha fralda, o problema não é seu. Se o cara está com câncer, o problema não é seu, entendeu? Assuma que o problema não é seu. Eu tô amando aquele meme que tá rolando aí, viralizou, vocês viram? Como é que é? Vocês cantam aqui, fiquem com vontade também. Canta. Sua mulher é sua parceira, não sua mãe. Sua mulher é sua parceira, não sua mãe. É maravilhoso, gente. Tá rolando no Instagram, tá bombando aí, entendeu? Não somos responsáveis. Vou fazer essa trend quando acabar aqui, a gente grava. Please, entendeu? Please, não é problema seu. Se estivesse com câncer, meu Deus, que pena, me solidarizo, pai dos meus filhos e tal, espero que as coisas se deem bem. Mas não é da minha conta. Sim. Sabe? É não isso. é da sua conta. Amiga, espero que você que mandou esse BO tenha entendido isso, tá? Sim, ela tá com cara de quem entendeu bem. Ela tá com cara de quem vigiou pra ver se o câncer era tipo assim, no pinto. Que ele não lavou direito depois que ela separou, entendeu? Era ela que lavava, não é mesmo? Ela se deu conta de que isso não era uma coisa certa a fazer. Olha, o próximo BO aqui. Consulte a ex. Estava numa festa com meu namorado. Assim que ele foi ao banheiro, uma mulher veio falar comigo. Ela se apresentou como a ex dele e falou horrores a respeito do rapaz. Ídola! Encerrou dizendo que só queria me alertar. Conversei com ele, que negou tudo. E agora? Fico com a pulga atrás da orelha ou sigo a vida com ele até algo concreto acontecer? E diga, né? Ela é louca, ele disse, com certeza. Essa louca tá me perseguindo, com certeza. Ela não queria se separar e por isso que ela está aqui me perseguindo. Gente, é o mínimo, né? A gente não contrata nada, não contrata bombeiro, não contrata eletricista, não contrata babá, não contrata nada na nossa vida sem pedir referência. Por que a gente não pede referência de macho? Porque Mas você vai se reproduzir por ele. Prazer, isso vai atrás de ex? Gente, por que não? Meu sonho. Fabrícia, pensa bem, entendeu? Cara, como esse cara tratou ela? Isso aí é tipo, é o seu futuro. O jeito que ele tratou ela, não tenha dúvida, não existe o cara que foi escroto com a ex e que vai ser um fofo com você. Não existe esse cara. Se ele foi escroto com ela, é porque ele é um escroto. Sim, mas aí eu acho assim, que tem uma inteligência que a gente tem que ter, pelo menos eu tento ter isso, tive nos meus relacionamentos, que é assim, ver como ele fala da ex. Como e se fala de ex, né? A maneira como fala, ou a maneira como trata a mãe. Tem umas coisas assim que eu acho que são sinais que a gente vai vendo, né? Mas procurar ex é um negócio meio complicado, né? Tipo, tá muito fora da nossa realidade. A ex ia te achar doido, tu não ia te achar doido e tal. Mas eu acho que a gente... me procurar assim, não, obrigado. Eu acho que relacionar com os meus aí. Não, mas tem que normatizar. Sabe, tem que normatizar, porque o que acontece é o seguinte, olha esse tanto de homem cometendo gaslighting, o tanto de homem que tem ex-doida. Você não conhece tanta mulher doida, entendeu? Tem muito mais homem que namorou ou foi casado com doida do que doida que você encontra aí no caminho, entendeu? Então, tipo, conversar, porque o que acontece é o seguinte, a gente tem que sair dos nossos relacionamentos, e quaisquer deles, né, dos profissionais, dos emocionais, das amizades, sair deles de um jeito digno. Né? Pô, certo? Então, tipo assim, você mandou a empregada embora, mas se ligar pra você e falar assim, como é que ela foi? Olha, ela era pontual, ela era não sei o quê, nós tivemos uma briga aqui por uma razão, ou não gostou disso, e o horário não ficou mais conveniente pra ela e tal, e ela foi embora. Pô, sair dos relacionamentos assim é o mínimo, sabe? Ou então dizer, olha, não deu mais, a gente errou um com o outro e tudo mais, mas foi legal, sabe? O que acontece é que essa barreira que faz com que as mulheres não conversem umas com as outras, né? E que vejam a outra como uma inimiga, como uma ameaça. Pô, é a ex, é aquela que não é ameaça nenhuma, é a que não deu certo, né? Que já testou e não deu, sabe? Então, assim, essa barreira só protege os homens. As mulheres não conversarem só protege os homens. É todo dia. O que acontece é o seguinte, não, tô me separando. Mas estou me separando e tenho um filho. Mas o meu ex-marido paga pensão para o outro filho. Quanto que é essa pensão? Não sei.
Não, mas você não tem... Liga pra mulher e pergunta. Não posso. Porque a gente não se relaciona. Porque ela era louca, perseguia ele. Ele nunca deixou a gente conversar. Agora a louca é você. É a mesma coisa. É a mesma louca. É todo dia, Só muda o entendeu? endereço. Só. É todo dia que acontece isso, sabe? Que razão? Então pensa bem. Nós estamos falando aí, essa aí eu não sei se tinha filho nessa jogada e tudo mais. Mas imagina, se tem Namorado, filho, ou seja, acho que você se não. relaciona com... Por exemplo, a namorada do seu ex-marido... sabe? Esposa, que ele já se casou novamente. Pois é, imagina não conversar com uma pessoa que fica com as suas filhas quando elas estão com ele. As pessoas acham isso normal. Acham isso mais normal do que não conversar com a ex. Olha que loucura, gente. Tem uma coisa errada. Nós temos que passar isso pelo crivo da realidade, sabe? Tipo, não tem condição. Se a gente tem medo que o bombeiro que vai lá em casa desentupir o vaso seja um psicopata e ele vai ficar lá em casa 20 minutos, pô, o cara que você vai pôr na sua cama, na sua vida, para conviver com seus filhos, entendeu? Temos que conversar entre nós. Gostei, curti. Agora, vou terminar pela experiência da outra. Não acho que as coisas sejam assim, né? A gente passa as coisas pelo nosso fico crivo. com a pulga atrás da orelha ou sigo a vida até algo acontecer? As Fica duas com a... coisas. Exatamente, né? Fica com a pulga e segue a vida. Se a pulga picar, pula fora. Exatamente. Pega a raquetinha, Eu mata achei a pulga. fácil esse BO. Exato. Eu achei Assim, ó, fácil. de preferência se a pulga abrir a boca, né? Não espera picar. exatamente. Abriu a boca, você já sabe que picava a outra. Pega a e raquete. tal. Fica ali com a pulga, de repente bate papo com a pulga, vê se a pulga vai ficar ali, se não vai ficar ali. Tá certo. As duas coisas. Gente, é isso. A gente tem que encerrar. Deixa aí pro pessoal, Gabi, seus perfis. Pois é o perfil do escritório. É @Salite Magalhães. A história é que de vez em quando eu apareço, de vez em quando, muito tempo eu não apareço e tal, mas quando a gente aparece é sempre bom essa troca. Mas então, enfim, Tá lá. pra te contactar, pode No ser escritório. pelo Instagram. Pode né? ser pelo Instagram, pelo escritório. O escritório chama Salite Magalhães Advogadas. Ok. Que S-A-L. chique, advogada. Advogadas. Advogada. Exatamente. E, gente, o BO para registrar isso na OAB. Sério? O mundo é bizarro. O mundo é bizarro. Foi difícil? Foi difícil. Foi o primeiro de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Não, mas não é bom, isso é uma vergonha. Não. Que bom que Tipo, conseguiu. É só isso, sei primeiro, lá, agora vai. não tem 7 anos. Uma vergonha, Mas o um BO porque absurdo. não queriam deixar. Não, advogadas? Não. Que absurdo. Não, se tiver um advogado. Não, mas não vai ter um advogado. Não, mas e se tiver? Não, se tiver, ele vai ter que aceitar essa regra. O escritório é meu. E vocês não Não. estavam pedindo nem pra ser advogadez. Não, não tá. Eu entenderia maior o conflito, uma coisa nova. Mas pelo amor de Deus, tem advogado aí já faz um tempo, né? Exatamente. Só a maioria na advocacia. Sério, que lindo. Foi trava. Hoje eu acho que espero que não seja mais trava, mas Não foi será. trava, foi chilique. Não será. Espero que o judiciário se encha cada vez mais de mulheres com uma visão mais feminista do mundo, porque o que a gente tem visto mesmo é muita mulher que não está colaborando, né? Muita mulher com visões muito retrógradas e que estão prejudicando outras mulheres. E assim, a gente vê que você aí é uma esperança desse judiciário Temos maluco. umas esperanças. Agora existe uma coisa nova, quer dizer, de 2021 para cá, chama Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de Gênero. É um documento que foi lançado pelo CNJ e que agora, né, tem uns poucos meses aí, o CNJ disse que é obrigatório que em todos os julgamentos se tenha uma perspectiva de gênero, né? Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. A passos lentos, mas a gente vai. Sempre em frente. Trabalho de formiguinha, mas a gente faz. Em rumo à Exato. igualdade. É isso que a gente quer. A gente não quer privilégio nenhum. A gente quer a igualdade. E como é que é a Obrigada, musiquinha formigona. pra encerrar? Vamos encerrar com a musiquinha Canta de da novo, como Trend? que é? A musiquinha que você cantou? Que não é mãe, parceira da mãe? Sua mulher é sua parceira, não sua mãe. Sua mulher é sua parceira, não sua mãe. Ela não é sua empregada, nem tampouco sua babá. Sua mulher é sua parceira e não sua mãe. Valeu. Beijo. Beijo, tchau.